Olha, chegar à presidência de uma Câmara Municipal é sem dúvida uma baita conquista. É uma das posições mais estratégicas, mais desafiadoras da política local. Mas, junto com a honra, vem uma responsabilidade imensa. E, claro, aquela pergunta que fica pairando no ar. Pois é. E agora? Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça de toda a nova liderança. Porque ser presidente do Poder Legislativo vai muito, mas muito além de só comandar as sessões. É assumir papéis de guardião da democracia, de gestor e de um grande articulador político. Então, para a gente entender bem o que vem pela frente, vamos dividir essa jornada em 4 papéis essenciais, ou melhor, 4 chapéus que essa liderança precisa usar. Primeiro, o de guardião das regras. Depois, o de CEO da Câmara. Em seguida, o construtor de pontes políticas. E, por fim, vamos pensar sobre o legado que uma liderança pode deixar. Vamos nessa? Vamos lá? Começando pelo primeiro chapéu, que é talvez o mais importante de todos, o de guardião das regras. Porque, antes de mais nada, é preciso dominar a base, os alicerces do poder. É aqui que a verdadeira liderança começa a ser construída. Sabe, muita gente pensa que o presidente já chega criando leis e projetos, mas não é bem assim. A primeira, e talvez a principal tarefa, é dominar as regras do jogo. A autoridade e o controle no começo vem daí, de conhecer o processo legislativo como a palma da mão. E o documento-chave para isso é o famoso regimento interno. Pensa nele como se fosse um manual de instruções, a Bíblia da Câmara Municipal. É ali que está escrito tudo, como as sessões acontecem, o que cada vereador pode ou não fazer, como os projetos andam e, claro, quais são os poderes e deveres do presidente. É o guia do dia a dia. E por que dominar esse regimento é tão, mas tão crucial? Bom, tem alguns motivos bem práticos. Primeiro, dá poder e segurança jurídica. Com o regimento na ponta da língua, as decisões são firmes, difíceis de contestar. Segundo, agilidade. Quem conhece os caminhos certos não perde tempo com burocracia. Terceiro, e esse é importantíssimo, prevenção de erros. Um errinho bobo no processo pode invalidar um projeto inteiro. E por último, garante um jogo justo. O regimento é a ferramenta para tratar todo mundo de forma igual, sem favoritismo. Ok, agora vamos para o segundo chapéu, que é uma virada de chave completa. Sai o guardião das leis e entra o CEO da Câmara. Sim, um verdadeiro executivo que gerencia milhões em dinheiro público, uma equipe de servidores e vários contratos. A responsabilidade aqui é gigantesca. E quando a gente fala em milhões, são milhões mesmo. O orçamento de uma Câmara não é só um número no papel, não. É o dinheiro que banca todo o funcionamento do Legislativo. E o presidente é o grande ordenador de despesas, o responsável final por cada centavo que é gasto. Se a gente desse uma olhada num raio-x desse orçamento, o que veríamos? A maior fatia disparado vai para pessoal e encargos, ou seja, gerenciar a equipe é o maior desafio financeiro. Depois vem os custos para manter a máquina funcionando, o famoso custeio. E aí tem os investimentos em modernização e as despesas dos gabinetes dos vereadores. Então, o ponto é este. Cada compra, cada serviço contratado, cada cafezinho passa pela assinatura do presidente. E não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que seguir à risca a nova e rigorosa Lei de Licitações, a Lei 14.133. Errar aqui não é só um problema administrativo, pode virar um problemão jurídico e político. Mas atenção, nem tudo precisa daquele processo longo de licitação. A lei tem suas exceções e é fundamental conhecê-las. As duas principais são a dispensa e a inexigibilidade. A dispensa é para casos que a própria lei já prevê, como contratos de valor mais baixo ou uma situação de emergência. Já a inexigibilidade é quando não tem como competir, sabe? Tipo, só existe um fornecedor para aquele produto. Mas olha, são exceções e precisam ser muito bem justificadas. Chegamos ao terceiro chapéu, e este aqui talvez seja o mais complexo, o que exige mais habilidade interpessoal, o de articulador político. É aqui que entra a capacidade de construir pontes, de unir interesses, tanto dentro da Câmara quanto com a sociedade lá fora. Tem uma frase que define muito bem esse papel. O presidente é um maestro da casa, mas também é um vereador entre seus pares. É exatamente isso. Precisa reger a orquestra, mas sem esquecer que também é um dos músicos. É um equilíbrio delicadíssimo entre liderar e pertencer. Na prática, como se faz para lidar com governo, oposição, independentes? Uma boa estratégia tem 3 passos. Primeiro, ouvir. Ouvir todo mundo, de verdade. Um vereador que se sente ouvido já cria menos atrito. Segundo, mediar.
buscar o meio termo, o ponto em comum nos projetos polêmicos. E terceiro, que é o grande trunfo, aplicar as regras com imparcialidade. O regimento interno volta a ser o escudo do presidente, garantindo que o jogo é igual para todos. Só que esse trabalho de construir pontes não pode parar na porta do plenário. Hoje, com a política tão desacreditada, é papel fundamental do presidente abrir a Câmara para a população, fazer com que as pessoas sintam que aquela casa legislativa é delas de verdade. E existem várias ferramentas para isso. As audiências públicas para debater temas importantes com a sociedade, a tribuna livre que dá o microfone na mão do cidadão, a Câmara itinerante que leva sessões para os bairros, os canais digitais com transmissões ao vivo nas redes sociais que dão total transparência, e até a iniciativa popular, que é o ápice da participação, onde o próprio povo pode propor uma lei. Bom, já cobrimos os 3 papéis do dia a dia. Mas e o legado? Como um presidente vai além de simplesmente tocar o barco e deixa uma marca de verdadeira transformação na instituição? Acho que tem uma pergunta que define isso. Como a integridade de uma liderança é testada de verdade? A resposta quase sempre aparece na forma como se lida com a ética no dia a dia e, principalmente, na hora que a crise bate a porta. Para construir uma gestão ética, não tem mágica. É preciso ter pilares fortes. O primeiro é um controle interno rigoroso, para achar problemas antes que eles cresçam. O segundo é ter canais de denúncia que funcionem e que protejam quem fala. E o terceiro, que é inegociável, é tolerância zero com nepotismo e qualquer conflito de interesse. E quando a crise chega, e uma hora ela chega, é aí que o líder é testado para valer. É preciso ter resiliência para aguentar o tranco, inteligência emocional para não tomar decisões no calor do momento e um compromisso total com a transparência, mesmo que seja para admitir um erro. É isso que salva a credibilidade da instituição. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. O que diferencia um presidente que só cumpriu tabela de um que foi realmente transformador? É a visão, é a coragem de modernizar, de inovar. E, no fim das contas, é deixar a Câmara Municipal um lugar mais forte, mais transparente e mais conectado com as pessoas do que era antes.